Salve, galera! Ótima sexta-feira para todos vocês que estão assistindo a gente aqui. O Conjuntura Atual está no ar com assuntos quentíssimos. Hoje aqui com meu querido amigo Luiz Fernando Lima, que já já vai comentar os assuntos do dia. E de Brasília vai ter uma entrada aqui do nosso querido Paulinho Maneira, que traz também notícias quentes lá. Mas, por falar em quente, hora do almoço, meio-dia, o assunto desta sexta-feira foi decidido, na verdade, ontem à noite, tardinha para a noite, que é a escolha da vice-governadora da candidatura de ACM Neto, do União Brasil, ela que é a Ana Coelho, empresária diretora do Grupo Aratu, e que, para minha surpresa, não sei se para a sua, Luiz, filiada ao Republicanos, e vem com a chancela de Márcio Marinho, que é ligado à Rede Record. Ou seja, é uma chapa que conseguiu unir a TV Bahia, a TV Aratu e a TV Record num bloco só. Verdade, Gabriel. Olá a todos que nos assistem aí, nos ouvem nas plataformas que distribuímos o Conjuntura Atual. Olha, uma maneira que reforça o nosso trio aí de ataque hoje direto de Brasília, fazendo comentários pertinentes aí relativos à política nacional e também regionalizando. E, de fato, o assunto do dia, embora eu tenha feito diversas vezes tenho dito, né, que esse é o assunto mais importante entre os menos importantes, né, quase igual ao futebol na definição de Mário Filho, porque de fato muda muito pouco, né, Gabriel? A escolha da Ana Coelho, com toda a legitimidade que ela tem, é uma escolha cercada de muitas situações, circunstâncias que a gente precisa debater quando debate a política com alguma seriedade. Uma mulher jovem, de 40 anos, empresária, que até então não tinha se arvorado, ou pelo menos se iniciado na vida político-partidária, de disputar voto, né? É casada com o deputado estadual Tiago Correia. A Semineto fez questão, durante a abertura da coletiva, que nós da Conjuntura Atual participamos lá, de dizer que o parentesco dela com Nilo Coelho, por exemplo, de quem ela é sobrinha, não influenciou na decisão. Mas o fato é, uma empresária, mulher, jovem, que entra num trio também lá, né, de candidatos já, a Semineto ao governo, ela, a vice, Cacá Leão ao Senado, e a ideia deles é pregarem esse novo momento da política. De fato, é uma chapa muito jovem, só que é uma chapa que, ao passo que é muito jovem, ela carrega uma estrutura pesada e, digamos assim, ancestral, É verdade. que cacifa ela nas disputas, né? O próprio Semineto respondeu essa pergunta, que é óbvia, a respeito da hereditariedade dentro dessa construção de chapa, da herança, de serem jovens, brancos, héteros, de classe alta, do corredor da Vitória, brincaram, a oposição começa a ironizar esse tipo de construção, fazendo frente, por exemplo, a Jerônimo, que vem do interior da Bahia, a Geraldo Júnior, que vem, parece que de Cajazeiras, e Otto Alencar, que vem também lá de Rui Barbosa. Então, seria uma chapa de jovens ricos contra uma chapa de experientes entre interior e periferia de Salvador. Esse contraponto que se coloca muito na esfera da perfumaria também, né? Há de se colocar cada coisa em seu lugar, que isso não é atestado de competência para ninguém, né? É verdade. Olha, Enfim, a partir desses pontos que você elencou aí, eu quero chamar atenção para uma coisa que eu acho crucial nessa escolha de segmento. Ele demonstra que, a partir de agora, isso já desde a prefeitura, quando assumiu a prefeitura de Salvador, ele acaba rifando a velha guarda e dá uma reforma geracional na situação aí. Eu vejo aí que ele é o mais velho dos três, tem 43 anos. Imagina que verdade. numa chapa onde o mais velho tem 43 e tem larga experiência, diga-se de passagem, tanto ele como o Cacalhão. Cacalhão que cresceu na política, assim como ele também, e Ana Coelho, que também tem uma vida empresarial bastante bem sucedida, mas ele mostra, a partir daí, que está pensando lá na frente. Não é uma chapa para agora, é uma chapa para um extenso projeto de poder. E é isso que eu acho que o pessoal da esquerda deve ficar atento, não? Perfeito, Gabriel. Se nós pararmos para analisar,
desde que a Semineto ascende como liderança desse grupo político, substituindo o avô, após a derrota de Paulo Souto em 2006, né? Ele já começa essa mudança. Se repararmos a configuração da Assembleia Legislativa em 2010, né, que foi a eleição de Wagner, Neto já tinha sido candidato a prefeito, foi a primeira candidatura dele a prefeito em 2008. Então, em 2010, começa a mudar isso. Você tem a entrada de figuras como Pablo, e o próprio Bruno Reis, e saem figuras Guilherme antigas Belintani, como né? Guilherme Belintani, mas eu digo na Assembleia. Então, quando você vai de 2010 para 2014, Gaban ainda estava, Heraldo estava, mas 14 ele já lima toda essa turma aí, colocando, inclusive nos currais eleitorais, nos lugares onde essas figuras históricas do Democratas, do tipo PFL, tinham voto, colocando gente dele, o próprio Pablo Barroso entrou aí, Bruno Reis entrou aí também, eles chamavam de os menudos da Assembleia Legislativa e da administração municipal. Então, Neto começa essa transformação. Essa transformação, historicamente, no mundo, ela se dá quando você está na oposição. Então, você tem uma virada geracional, que ela é muito difícil de acontecer quando se está no poder. Portanto, chega a ser natural, embora não seja inteligente, da parte dos governantes atuais do PT, não promover a mudança geracional. Tanto é que, se você parar para analisar, não tem um quadro da esquerda baiana, da centro-esquerda baiana, com menos de 40 anos, que esteja disputando em condições reais de ser eleito. A não ser no PSD, que é um partido de centro, você tem aí os filhos de figuras carimbadas da política, você tem muito pouca mudança. Isso de um modo geral. Agora, historicamente, isso também acontece em outros lugares. Aí, quando perde governo, obrigatoriamente você tem que fazer a mudança geracional para poder se gabaritar novamente. É verdade. Olha, e você conversou hoje com a Ana Coelho, você participou lá da coletiva. Você quer já que a gente solte agora esse bate-papo para a gente repercutir? Ou vamos tratar das cartas fora do baralho? Eu acho que as cartas a gente pode guardar para o final aí, para o final dessa análise da Podemos. vida. Eu sei, meu marido é político, né? Deputado, aqui, Thiago Corrêa. E, para falar a verdade, não, eu não pensava. Eu sempre gostei muito da representatividade. Eu fundei a entidade de classe, a Associação de Jovens Empreendedores, que eu fundei em 2006. Eu fui 4 anos da BNT, como o Neto falou, eu gosto dessa representatividade, mas eu nunca tinha me colocado e pensado. E aí, vendo todos os movimentos políticos que estavam acontecendo, inclusive no próprio republicano, de gente saindo e entrando, eu enxerguei que ali poderia ter uma oportunidade e que o Republicanos poderia ter um lugar lá. E falei, olha, eu vou entrar. Eu acho que a política precisa de mulheres, a gente tem que se colocar. Às vezes a mulher fala, mas não se coloca, né? Então eu falei, vamos colocar lá e vamos ver o que vai dar. Pronto, coloquei, preferi ele, Thiago ajuda, preferi ele. E pronto, hoje eu estou aqui, do Republicanos, feliz. A pergunta não deu para ouvir bem, Gabriel, mas só para esclarecer para quem nos acompanha. A pergunta foi no sentido do seguinte: ela, como empresária, se dizia que ela não tinha pensado em ser política, em disputar a política eleitoral, em disputar a eleição. Mas, para poder hoje ocupar o cargo que ela ocupa de vice na chapa de ACM Neto, ela precisava estar afiliada a um partido. E ela se filiou a um partido. Ela se filiou a um partido, que é o Republicanos, que é um partido diferente do marido dela, que ela cita ali, que é o PSDB, Tiago Corrêa, deputado estadual pelo PSDB, e diferente do União Brasil, que é um partido com o qual ela dialoga também. A pergunta foi no sentido de entender, vem cá, se você é uma empresária que está na organização civil, que participa de associações de classe, né, que participa de eventos para empreendedoras, né, de tecnologia, de desenvolvimento, mas dentro do âmbito da sociedade civil. Você não precisa estar no partido. Ah, mas eu vi uma oportunidade ali, entrei. Por que no republicano? Porque o que me parece é que ela foi enxertada pelo grupo político dela no Republicanos. E Isso não foi e muito ela deu claro. pouco a entender isso, né? Na verdade, o Republicanos foi uma parte de estratégia para ter alguém. Isso é uma estratégia muito comum dentro da política estabelecida e exercida pela Semineto. O avô já fazia isso também e outras figuras históricas poderosas fizeram isso
durante todo um período. Se lembrarmos aqui de ACM Neto, Bruno Reis era do PMDB. Eu ia citar Ele esse foi pro exemplo aí. PRP, depois PMDB, aí tentou, a gente falou sobre isso na última live também, que ele Ana, tentou tomar o PMDB lá dos irmãos, a Ana Paula no PDT. Ana Paula no PDT, isso que eu ia dizer. É, Outros partidos também menores, que ele consegue fazer esses insertos também. Na época, ele colocou exatamente. o Guilherme Belintani no Cidadania, né? Isso. E É, depois o Belintani veio para o DEM, mas o Belintani começou lá no Cidadania, né? O Léo é Prates no interessante, PDT. exatamente. É interessante esse movimento, sobretudo no republicano, porque assim, a Assembleia tem uma dívida política com os republicanos. Ele colocou João Roma lá. Tá? Isso foi uma estratégia dele. João Roma era um assessor ligado a Semineto. Elegeu o deputado federal, que favorece o republicano. João Roma ganhou vida própria e numa situação lá que falam que é traição, mas, ao meu ver, não foi uma traição ele aceitar um ministério. O tempo no qual ele se ministro, ele foi chamado e aceitou o convite, é que deu errado. Mas existia uma combinação ali, um jogo combinado para ele ser ministro em algum momento. Só que ficou parecendo que o apoio de ACM Neto, a liberação da bancada, isso é assunto para outra live, mas ele libera a bancada para votar contra Rodrigo Maia e Baleia Rossi. No outro dia, Roma é nomeado ministro. Ficou parecendo que ele negociou com o Bolsonaro esse tipo de coisa. Quando, na verdade, o Arthur Lira negociou com a bancada do DEM, à época, não era União Brasil, e ou ele apoiava Arthur Lira, ou deixava os deputados apoiarem Arthur Lira, ou ele perderia o controle da bancada. Então, foi uma sinuca de bico aí que ele teve que se virar. Roma foi, acabou ficando ruim e eles brigaram, né? Essa Exato. é uma história mais ou menos simplificada do que aconteceu lá. De modo que o republicano perde um deputado, Roma é candidato ao governo agora, o republicano perde representatividade e precisa ser compensado por isso. A compensação é o vice será do republicano, Exatamente. né? E vai ter uma compensação lá na frente, a gente vai falar lá na frente, que é a eleição de Sim, Marcelo Nilo, que eu acredito que o isso. ACM Neto vá se empenhar para poder eleger o Marcelo Nilo deputado federal. E agora? Tem só para concluir que é um outro dado do republicano. O Republicanos é um partido que congrega a Igreja Universal. Os evangélicos estão aliados, em sua grande maioria, a Bolsonaro. Portanto, manter os republicanos, além dessa dívida política, é também estratégico para que eles não migrem para Roma. Porque por mais que o partido flerte com Bolsonaro ou flerte com ou feche uma aliança com o Neto, os evangélicos tendem a acompanhar Bolsonaro, em sua maioria. Então, se ele não fecha com e não mobiliza a base dos republicanos da Universal em prol da sua própria candidatura, ele corre o risco de perder essa base importante do eleitorado. Então, também é estratégico desse ponto de vista. É uma fatia decisiva, né, vamos dizer assim, do eleitorado em qualquer lugar do Brasil, né? A Igreja Universal é um importante ativo para qualquer que seja o candidato ou candidata. Vamos falar agora da Ana Coelho, né, que é a candidata a vice na chapa de ACM Neto. O pessoal que faz oposição a ACM Neto, que hoje é governista, PT, PSB, PCdoB, chamou de chapa branca, né? Estigmatizando por serem dois homens brancos, uma mulher branca, três integrantes que estão mais ligados ao empresariado do que ao povo. Por outro lado, a Daiane Pimentel, deputada federal pela União Brasil, deu uma alfinetada dizendo que, no grupo político dela, as mulheres têm espaço de poder. Isso numa alusão à chapa contrária, que é a chapa de Jerônimo Rodrigues, que não tem mulher na sua composição principal e nem sequer na suplência ainda. E eu queria saber como é que você vê esse comportamento, tanto dos hoje governistas e dos hoje oposicionistas. Eu acho muito oportuno, né? Na verdade, o que a gente tem que dizer aqui de forma clara é que a política eleitoral de representatividade de gênero e de orientação sexual, ela precisa ser muito melhor elaborada. A gente tem um problema sério no Brasil em que há muito proselitismo em cima dessas agendas e pouca efetividade. Então, a legislação eleitoral mudou para que se tivesse cotas de gênero dentro das chapas proporcionais,
Só que, num primeiro momento, essa proporcionalidade ela não precisava ser, essa cota não precisava ser cumprida do ponto de vista do financiamento. Agora precisa ser do ponto de vista do financiamento. Aí surgem uma série de candidaturas aí, que são candidaturas fantasmas, que são candidaturas Laranja, né? para inglês ver, né? Laranja. São candidaturas para que a verba vá para lá e você dê a cara de legitimidade. Outra coisa que se faz muito é o cara tá impugnado, o cara não pode, está inelegível, coloca a esposa para poder disputar, a irmã. Então, assim, ainda é preciso que as mulheres ocupem os espaços e tenham dado a elas os espaços de poder de fato. Então, fazer proselitismo com escolha de chapa majoritária é equivocado. A esquerda peca mais, porque prega mais. Existe uma máxima aqui de um ex-petista que diz que é o seguinte: existe o pecado do pecador, que tem um grau, porque do pecador não se espera outra coisa que não o pecado, e existe o pecado do pregador. O pregador que está ali todo dia falando para que você tenha condutas éticas, que você respeite a representatividade e não faz e não cumpre com aquilo que ele diz, o peso do não cumprimento dele é muito maior, que é o peso que a gente estuda em publicidade e em jornalismo da expectativa frustrada. A expectativa frustrada é muito maior do que a não expectativa. Então, assim, beleza. O fato de a Ana ser uma mulher e estar na chapa e isso ter sido levantado, a Semineto falou que nas andanças dele, nesse período todo, as mulheres têm participado mais, têm chegado junto, têm demandado, e que por isso a escolha foi por aí. Eu acho que pode até ter passado, mas é muito mais o simbolismo do que qualquer outra coisa. E os vetos, diga-se Então, de passado, o de passagem. Assemineto, o Assemineto tem essa ligação com os simbolismos. Na eleição de 2012, ele veio com a Célia Sacramento, que era uma mulher negra, professora, que tinha militado no campo da esquerda por muito tempo, e ele colocou lá como vice. Depois o Bruno Reis coloca uma vice, que é a Ana Paula, que era uma técnica, um pouco desconhecida no meio político partidário, no meio político eleitoral, mas muito conhecida dentro da estrutura da prefeitura, e acabou emplacando o vice. E agora ele vem com a Ana Coelho. Mas você falou aí uma palavra-chave, quer dizer, duas palavras-chave. Expectativa frustrada. Expectativa frustrada me lembra Marcelo Nilo. Marcelo Nilo saiu do governo Rui Costa, da base do governo Rui Costa, mudou de partido, mudou de grupo político, atirando para tudo que é lado, bem ao seu estilo, que todos nós já conhecemos, com a língua bastante afiada, e acabou sendo vítima da expectativa frustrada. Ele que achava que poderia fazer parte da chapa majoritária de Neto, primeiro como senador, que era o grande, ele alardeou para os quatro cantos da Bahia, que era o grande sonho da vida dele, que era ser senador, acabou não sendo, disse que em 2010 foi consultado para ser senador, etc., aquela conversa bonita toda, e não foi. Agora, estava cotado para ser vice, dormiu vice algumas noites aí, algumas noites não, outras sim, surgiu uma história de um dossiê contra ele, que poderia ser uma bomba na candidatura, na campanha de ACM Neto, e acaba que o Marcelo Nilo, a imagem dele durante essa semana foi ele sentado numa escada, tocando o celular, longe de tudo e de todos. Sobrou para ele a vaga para a reeleição na Câmara dos Deputados. Como é que você vê todo esse conjunto da história de Marcelo Nilo nesse processo eleitoral? Marcelo Nilo ele foi um político, ele é um político que se elegeu sucessivas vezes dizendo que ele era da oposição, né, ao carlismo, né, e tudo isso. Ele bateu muito no carlismo no período que foi deputado estadual. Ele ficou 10 anos como presidente da Assembleia Legislativa, ancorado em serviços prestados ao governo, Jacques Wagner, depois Rui Costa, e também aquela questões relacionadas ao próprio corpo da Assembleia Legislativa de favorecer os deputados de modo a conseguir se reeleger. Marcelo Nilo apostou nisso, mas durante todo esse período, Marcelo Nilo, sobretudo, destruiu pontes. E na política não se destrói pontes. Isso é uma coisa que é uma máxima. É muito comum a gente que frequentou Brasília, Paulo vai entrar aí para fazer os comentários dele, pode dizer isso também. Você vê lá nos corredores da Câmara Federal o deputado do PCdoB conversando com o deputado do PSDB, chega no plenário, eles discutem, debatem dentro do âmbito da política. Fora do plenário, os
caras estão trocando ideia, conversando, tomando café, batendo papo, têm visões de mundo diferentes, mas convivem e coexistem. Marcelo Nilo ele destruiu muitas pontes. A história dele, na saída dele do PDT e a briga dele com Félix e André Mendonça é uma briga que não ia ficar barata, de modo algum. Então, isso cobrou seu preço. Foi um dos elementos que fez com que ele não pudesse. Outra coisa, ele, ao longo do tempo, criticou muito a CM Neto. Tem pancadas, tem vídeo, tem imagem. Então, assim, isso na campanha... Também, exatamente. Né? Isso na campanha ia aparecer. No dossiê que falam que estava sendo produzido, que eu não duvido que tenha sido, ele vai para questões de outra natureza, que se de fato forem comprovados, precisam ser tratadas como questão de polícia e justiça. Mas a gente não vai ser leviano de tratar isso assim aqui, porque isso é leviandade. Se tem denúncia, claro. Faça a denúncia e que ela vá cumprir o rito normal que deve cumprir. Agora, ficar aqui panfletando suposições é difícil. Mas o fato é, ele é um cara que tem muitas pontes destruídas e isso cobrou seu preço. Tem uma frase também de um ex-deputado baiano chamado Cristóvão Ferreira, que morreu em 98. Isso os arautos lá da Assembleia, a coroagem da Assembleia Legislativa lembra. Que diz o seguinte: candidato de véspera é igual a folha de bananeira, queima até no sereno. Ele antecipou muito a jogada e ficou sem nenhum trunfo na mão. Qual era o trunfo de Marcelo Nilo? Os votos que ele teria para deputado federal. 50 mil votos foi o que ele colocou no prelo. 50 mil votos é bastante voto, mas com uma candidatura como a de ACM Neto tem boas perspectivas, isso se dilui. Então, para ele ficou muito difícil. E fora que o governo tem marcado muito o Marcelo Nilo no interior, né? As lideranças do Marcelo Nilo. O governo vai dar trabalho para ele também. Não se engane, não. O pessoal está com sangue no olho contra Marcelo Nilo. Virou uma coisa pessoal. Mas você acha que a derrocada dele, do Marcelo, começou a se dar lá naquele chapéu que ele tomou do Ângelo Coronel na eleição para presidente da Assembleia? Ele ficou muito mal com um segmento importante da imprensa, né? E esse segmento da imprensa investiu contra ele. E isso favoreceu uma construção política da qual floresceu o Ângelo Coronel, né? Começa ali, é um desgaste. Pô. Marcelo Nilo, há quem diga que havia um acordo de ele apoiar Nelson Leal da quarta para a quinta gestão dele à presidência na frente da Assembleia Legislativa, e que ele não cumpriu esse acordo, isso também foi contra ele. Mas aí a história vai julgá-lo, e de modo que a gente tem visto que não está legal para ele, né? Pelo menos essas últimas linhas da história não favoreceram. Vamos passar para outra carta fora do baralho. Essa foi uma cartinha pequena, né? Eu vou dizer até que era um 6 de copas, vamos supor aqui. Adolfo Viana. Adolfo Viana passou uns dias, umas horas aí também como vice-governador do ACM Neto, mas foi uma candidatura a vice que ninguém levou muito a sério, né? Na verdade, Adolfo ninguém levou a sério, eu acho que para ele não seria importante. Teve um momento que foi levado a sério, sim. Assim, pelo que a gente conseguiu apurar hoje, ouvindo lá os bastidores, conversa de pé de ouvido com algumas fontes, Adolfo, de fato, foi cogitado. Mas para Adolfo seria muito ruim. Primeiro, na verdade, antes de falar de Adolfo, a gente tem que falar que os republicanos tinham direito à vaga. Adolfo é presidente do PSDB da Bahia. O PSDB, ele federou com cidadania, que tem Joseval Rodrigues como o principal candidato a deputado federal. Há quem diga que essa federação faz um deputado federal. Se Adolfo sai da chapa, a chapa elege Joseval e o PSDB perde seu único representante na Câmara Federal pela Bahia. Deputado federal tem um peso enorme. Para além disso, Adolfo é um cara tido dentro do PSDB como quem tem um futuro no partido. Então, ele sai disso para ser, entre aspas, empregado de ACM Neto. Ele vira vice. E agora você veio com um gancho perfeito. Por falar em empregado de ACM Neto, tem uma figura nesse baralho aí. Esse era um rei de copas, um rei de paus, que é e foi a vida inteira tratado como empregado do clã dos Magalhães. Zé Ronaldo. Zé Ronaldo hoje estava cuspindo marimbondo, que eu soube. Foi você que me disse, diga-se de passagem. Ele estava lá, virado no Satanás. Zé Ronaldo, ontem, setores da imprensa, colegas da imprensa, estavam cravando Zé Ronaldo como
candidato a vice, que a fumaça branca ia sair do conclave lá no alusão à eleição de Papa. Eu, particularmente, já tinha informações de que Zé Ronaldo era carta completamente fora do baralho. Zé Ronaldo é tratado, de fato, como um funcionário da firma aí dos Magalhães, como o próprio Jacques Wagner atestou lá para o Paulo Souto em 2014, e o Rui Costa atestou isso na eleição de 2018. Ele é um funcionário? Então, Zé Ronaldo é um político que tem uma. Ele cresceu, se desenvolveu e fez a carreira dele dentro de Feira de Santana, é a segunda maior cidade da Bahia. Não cresceu muito para além daquela região. Mas Zé Ronaldo, ele achou que seria. E ontem muita gente cravou isso, inclusive gente muito próxima a ele. Ele era, na minha opinião, desde o início, primeiro, tem uma gratidão de Neto por ele, que quando o Neto refugou e não foi candidato no último pleito, colocou ele para o sacrifício. Ele foi para o sacrifício, perdeu a eleição de forma cachapante, né? Foi nas urnas humilhado, pode-se dizer isso, porque o Rui teve uma votação que 75 a dificilmente 22. será repetida, né? É difícil você ver isso na Bahia de novo. Enfim, correu sozinho. E havia uma expectativa de que ele seria premiado com a vice. Só que qual é o grande problema? Zé Ronaldo agrega muito pouco. E dentro daquilo que você trouxe para a gente, inclusive, Neto está com esse apelo de mudança geracional. Nesse sentido, Zé Ronaldo foi carta fora do baralho. E ele está possesso. Ele não foi hoje para a coletiva, ele não participou das atividades públicas. A CM Neto, quando questionado sobre isso, ficou. Dava para perceber que ele estava um pouco irritado. Ele fez questão de levantar a bola, de dizer que Zé Ronaldo era uma das figuras pela qual ele tem mais gratidão, que Zé Ronaldo tem um papel fundamental na eleição e se vencer no pós-eleição, mas que Zé Ronaldo está no tempo dele de decantar, de descansar, de esperar, de absorver o impacto da negativa para ver o que acontece. Porque se Marcelo, por um lado, Marcelo Nilo tomou o baque e vai ser um candidato federal, deputado federal, com grandes chances de vitória, Zé Ronaldo não tem essa perspectiva. Qual é a Olha, perspectiva ele política pode de Zé sair de Ronaldo? feira com uma boa votação. No entanto, Não, mas ele. não, nem é, ele não tem, não está posto como candidato a deputado federal. Olha, o que a Semineto, o que o pessoal da turma que faz oposição a Semineto pode dizer na brincadeira, nas entrelinhas, a partir do discurso dele, é que não, o Zé Ronaldo é um grande quadro, é ódio, mas só serve para ser prefeito de Feira de Santana. Pode Mais ou, ser. mais ou menos Mais ou assim. menos por aí. É verdade. Embora eu goste E, muito, acho ele um quadro legal. Eu acredito que ele, se Neto vier a vencer a eleição e Zé Ronaldo não romper de vez, que dizem que existe possibilidade disso acontecer, eu acredito que ele vai ter um espaço na administração estadual semelhante ao que Paulo Souto teve na prefeitura no segundo mandato de Neto, que foi um secretário da Fazenda importante, que esteve ali no primeiro escalão durante todo o tempo, fazendo um bom trabalho porque é competente. vai ganhar uma menção honrosa, vamos dizer assim. Ele pode ter um planejamento, alguma secretaria importante. Viu? Isso não acho que seja. É como o Marcelo Nilo, tá todo mundo falando que ele está lamentando. Eu acho que você lamentar se ter um mandato de deputado federal é um negócio da zorra, porque é você brincar com um poder enorme, que é um poder financeiro e político, né? Mas acontece o seguinte, Cair para cima, né? a Cair meu para ver, cima. no de Marcelo Nilo. O que é que acontece? Marcelo Nilo foi, o próprio Mário Kertz, aqui da Rádio Metrópole, colocou o apelido dele de Faraó. Ele foi por 10 anos presidente da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa é uma máquina tão poderosa que ela se assemelha ao Senado Federal. Ser presidente da Assembleia Legislativa é melhor do que ser deputado federal 10 mil vezes. Ele tem um peso muito forte, principalmente no Estado, onde a máquina da Assembleia é uma máquina muito forte. Então, quando o Marcelo sai daquela situação de presidente da Assembleia para ser mais um deputado federal, embora ele negue, mas tenha sido muito bem tratado pelo governo Rui, o governo Rui, que o governador não é muito chegado a estar acariciando o deputado, mas o Marcelo Nilo tinha toda a estrutura da Secretaria de Administração Penitenciária, tinha cargos ainda na Assembleia Legislativa, tinha um monte de penduricalhos dentro do governo, mas entre ser o presidente da Assembleia por 10 anos
ter ali uma espécie de mini governador, né, do legislativo, e ser um deputado federal apenas mais um, não era aquela coisa de coordenador da bancada, então não chega perto de ser presidente da Assembleia. É um baque muito grande. Ele agora, diante do pode vir a ter ou não ter, que é o nada, e ser deputado federal vai ser muito importante caso o grupo dele ganhe essas eleições. Ele tem a esperança e a possibilidade até de ser um secretário, de ir para essa área de recursos hídricos, na qual ele já foi, por muito tempo, presidente da Embasa, foi técnico da Embasa, né, concursado lá. De repente, pode sobrar alguma coisa assim para ele. Mas voltando ao assunto, Zé Ronaldo, eu queria saber de você se esse movimento de limada que deram no Zé Ronaldo prejudica de alguma forma a campanha de ACM Neto em Feira de Santana. Eu acredito não. Eu acredito que, na verdade, os números que a gente tem até agora, embora prematuros, né, dão conta de que, do ponto de vista de desempenho eleitoral, essa escolha do vice mexe muito pouco na chapa de ACM Neto. E a minha tese, aí é a análise que eu faço a partir do histórico de acompanhamento da vida pública de ACM Neto, é que ele construiu a coisa de tal modo que isso acontecesse dessa forma. Explico. A ACM Neto tem uma característica de ser um líder barra chefe. Ele é a principal estrela do projeto político que ele representa. Sendo assim, é fundamental que o vice não faça sombra sobre ele. Então, para ele, pouco importa quem seria o vice desse ponto de vista. É mais ali para acalmar os ânimos, aquietar um aliado, mas de desempenho eleitoral, ele faz questão de bater no peito e, no íntimo, dizer quem ganhou isso aqui foi eu. Na Tanto é, sala fechada, com os aliados dele mais próximos, ele diz: quem ganhou fui eu. é Para verdade. fora, ele vai dizer: a mulher, é o homem, é o negro, é o branco, é o republicano, é o PSDB, porque faz parte do protocolo do discurso público. Mas no íntimo, ele carrega o ímpeto de centralizar as questões relacionadas ao poder. E o que bem traduz isso que você acabou de falar foi na sucessão não, na renovação do mandato dele de prefeito, quando ele tinha de aspirantes a vice Léo Prades, de um lado, Guilherme Belintani do outro, e o Bruno Reis também do outro lado. Aí quem é que ele vai escolher? Sem nenhuma ofensa ao Bruno Reis. O menos qualificado dos três. O Bruno Reis é doutor na articulação política, ele transita bem com os vereadores, com lideranças de bairro, mas ele não é um quadro que ameace a hegemonia de ACM Neto, enquanto que o Guilherme Belintani ou o Léo Prats poderiam chegar perto de ameaçar sua hegemonia enquanto líder de um grupo político. Então, ali naquele momento, ele foi cirúrgico ao escolher Bruno Reis e agora repete a dose aí para poder reinar absoluto por um bom tempo aí, caso ele consiga vencer essas eleições. Já tem gente fazendo conjectura aí sobre o que vai acontecer no futuro. Eu acho tudo muito prematuro. A história nos mostra que a eleição é decidida nos 10, 15 dias finais, ali nos 100 metros finais. Você prepara todo o campo até chegar nessa reta final e resolve a eleição, que é quando a população se inflama e foca suas atenções no voto. Tem gente já fazendo projeção para 2026. Né, de Bruno Reis ser vice de ACM Neto em 2026, que deixaria a prefeitura. Para repetir esse movimento aí de Salvador. Eu acho muita viagem. A gente está vivendo num país muito instável, que a gente não sabe nem como é que vai acabar essa gestão, a gente não sabe nem como é que vai ser a eleição desse ano, para a gente poder falar sobre isso. O que a gente percebe é que o movimento ACM Neto, ele constrói as coisas dele, da política, de modo a não ter, de fato, alguém que o ameace abaixo dele. A política é tão dinâmica que quem via ACM Avô e Nilo Coelho nos anos 90 jamais imaginaria que uma Coelho hoje seria vice de ACM Neto numa chapa de governo. Né? Como a gente não imaginaria que Otto na chapa do PT também é uma coisa que a gente não imaginava, né? Jamais conceberia um negócio.
quando eu vejo esses movimentos todos aí de prefeitos que ficam brincando de portabilidade, né? Prefeito que está com um, vai para o outro. Se você for puxar o histórico, a ficha corrida de todo mundo, já teve de um lado, já teve do outro, já teve de um lado de novo. A construção política ela não pode ser prega por uma linha reta muito coerente ideologicamente, até porque as ideologias são, em alguns momentos, têm muitas interseções, né? Entre o projeto de ACM Neto e de Jerônimo, quando parar para analisar, você vai ver que tem muita coisa parecida, né? Embora eles se mostrem de forma diferente e representem campos políticos supostamente diferentes. Olha, você falou aí em Otto Alencar, eu me lembrei do PSD. O PSD, antes de entrar no assunto local, vou dar uma puxadinha para o assunto nacional. Hoje, o Gilberto Kassab, que é o presidente nacional da Legenda, né, dos sociais-democratas, disse que Lula pode ganhar no primeiro turno. Ele ainda não decidiu o voto dele, segundo ele, o Kassab liberou o partido, e que há essa possibilidade do ex-presidente Lula vencer no primeiro turno. Ou seja, como você falou dos prefeitos aí, o Kassab também está ali farejando, onde ele estiver sentindo o cheiro de poder, ele vai, na hora certa, decidir para que lado é que ele vai. O Kassab deixou muito claro quando criou o PSD e continua sendo sua maior liderança, que é o seguinte, nós não temos um partido nem de esquerda nem de direita, muito pelo contrário. Eu me lembro uma vez de uma cena Centrão bem resolvido. uma cena na governadoria, rapaz, que o Reinaldo Braga, o pai, aderiu ao governo Wagner pouco tempo depois de ter sido um dos grandes líderes do governo de Paulo Souto. Aí Hoje ele estava lá no anúncio da chapa, viu? Hoje ele estava na chapa de ACM Neto, ele estava lá. Levi Vasconcelos perguntou para ele: mas Reinaldo, você mudou, você era líder de Paulo Souto, está aqui agora aderindo ao governo Wagner? Ele: não, Levi, eu não mudei, eu continuo sendo governo. Paulo Souto é que mudou e que virou oposição. É isso aí. Ele estava hoje lá no anúncio da vice Ana Coelho. Pois é, e falando em PSD, Ângelo Coronel apareceu a Margarida. Ele deu as caras lá do lado de Jerônimo, tirou foto, mas no dia seguinte, e também no dia da convenção, lá ele soltou a língua, hein? Precisa a gente registrar o seguinte: na convenção do Jerônimo, teve um momento na coletiva que foi antes dos discursos, que Rui, questionado sobre algum assunto, pegou o microfone e falou: não, essa aqui é o que eu vou responder. Aí estava Geraldo Júnior, que é candidato a vice, Rui Costa, o governador atual, Jerônimo Rodrigues, candidato ao governo, e Ângelo Coronel. Nessa ordem, os 4 postos no cercadinho lá onde estavam se respondendo as perguntas. Ele começou a falar, Rui Costa, a responder a pergunta que tinha sido feita por um repórter, e não, que eu quero aqui deixar claro que Otto Alencar, que ainda não havia chegado, será reeleito senador e que Jerônimo contará com o seu apoio, com o apoio do senador Wagner, e mudou de assunto, foi para outro lugar. O coronel estava do lado, foi um ato de deselegância imenso. Ali ficou claro que tinha um problema posto. Né? Ali começa a Ali ficar tinha um claro bode na sala, né? Tinha um bode na sala. Coronel já respondeu uma pergunta um pouco antes, sem ser nos microfones, dizendo: pré-campanha quem faz é candidato. Eu agora entro na campanha. Mas quando pegou o microfone, deixou muito claro que Rui Costa só lembra deles em época eleitoral. É uma crítica recorrente e extremamente pertinente. Era a crítica do Marcelo Nilo, né? É a crítica de 10 entre 10 deputados e legisladores, no caso do senador. Há quem diga, um deputado do PT me disse essa semana, reservadamente, que para Rui Costa, deputado é subproduto de prefeito. E que, portanto, não deve ser atendido. Tem deputado que se queixa que ouve dos prefeitos aliados a ele, deputado que votam com esse deputado, depois de eles serem atendidos pelo Rui Costa. Eles ficam sabendo que os prefeitos tiveram audiência com o Rui Costa depois, porque o Rui Costa chama direto. E prefeito não pode negar chamado de governador. Então, olha que situação chata tem acontecido. Isso é bem complicado na política, porque o deputado estadual está prensado aí pela Constituição. Esse é assunto para outra live. A gente pode entrar sobre o processo legislativo, que é bem interessante.
E uma das principais funções do deputado governista é fazer esse meio de campo, essa ponte entre as demandas dos municípios que eles representam e o governo estadual, que tem a caneta para poder preencher o cheque. Quando você pula o deputado estadual, o prefeito fala: opa, não preciso de você. Isso gera uma insatisfação enorme na base aliada. Enorme. E o Rui Costa está vendo isso acontecer, e os deputados que se manifestam no íntimo, se manifestam no privado, publicamente mantêm aquele discurso padrão de jogador de futebol após a partida, né? A gente vai melhorar, o técnico pediu, o professor pediu para que a gente corra, para que todo mundo corra, né? Aquela coisa padrão, pasteurizada. Mas no privado, as queixas são recorrentes, e as queixas acontecem há 8 anos. E essa era uma queixa parecida que havia dos deputados no governo Dilma Rousseff, né? Exatamente. No caso de Dilma, eu não sei como é que era a relação direta. A Serinha era muito ruim, o Ministério de Relações Institucionais, na verdade, era muito ruim, né? Tinha o Mercadante lá, aquela turma, que não foi ministro de Relações Institucionais, mas a turma que fazia a relação institucional não era boa. Era uma casa civil muito fraca, né? Era uma casa civil muito dura, É. né? Muito difícil. Se dizia de Dilma que se dizia, fazendo a comparação com Lula, que fizeram durante muito tempo essa analogia de Wagner e Rui com Lula e Dilma, né? Que o cara chegava para pedir, o deputado, o senador ou o governador chegava para pedir alguma coisa para Lula, e Lula dava um não, e essa pessoa saía da sala da presidência trabalhando por Lula, feliz da vida. E que quando ia falar com Dilma, Dilma dava o sim, e essa mesma figura saía xingando a presidente. Ela dava o sim, dava mais coisas, e a figura saía xingando, que é mais ou menos o que se faz como analogia de Rui e Wagner. Que Rui, no caso de Rui, as pessoas ainda dizem que ele, além de tudo, dá o não. Eu lembro que no período do impeachment da presidente Dilma, o Wagner tinha acabado de assumir a Casa Civil. E muitos deputados na época, a gente ficava ali no Salão Verde, da Câmara, e no azul Sim. do Senado, e muitos parlamentares diziam assim: poxa, rapaz, se Wagner tivesse assumido pelo menos uns 6 meses antes, não tinha acontecido o impeachment. O impeachment ele se deve a dois fatores, né? Na avaliação da gente que estava lá cobrindo esse período todo. Mas também não vamos aprofundar nisso, não. Mas dois fatores são preponderantes, e nenhum deles é pedalada. É a abertura do processo contra Eduardo Cunha, que a bancada do PT vota a favor desse afastamento, e ele coloca o impeachment para andar em função disso, que o acordo era o PT votar contra ou não votar, e ele abriria a mão. E a segunda coisa foi Lula não poder assumir a Casa Civil naquela divulgação criminosa dos áudios da conversa dele, do Bessias lá, que a Dilma falou: vou mandar o Bessias com o documento aí, você assina e qualquer coisa você usa. Que Moro gravou, manteve a escuta e divulgou isso na imprensa nacional de forma ilegal. E aí, a despeito de quem gosta de Moro ou quem não gosta de Moro, quem acha Lula ladrão ou não, o fato é a gravação foi ilegal e a divulgação dela criminosa. Esse é um fato. Em Ponto. qualquer O lugar resto, do mundo, o Moro teria sido preso por crime de acabou, atentado à afastado na soberania hora. nacional. Na hora. E Gilmar Mendes não poderia ter impugnado a nomeação do Lula, que também prestou esse serviço. Enfim, Mas, aí a história andou. voltando aqui ao PSD, que é o nosso assunto dessa pauta, eu fiz uma ronda essa semana nas redes sociais dos deputados federais do PSD, e nenhum deles indica que os deputados estão no time de Jerônimo e Lula. Os deputados estão no time do eu sozinho. Como é que é isso aí? Tem alguém na Serim ou na coordenação política de Jerônimo que está atento a esses movimentos dos deputados? Ou está passando batido aí? Eu não sei se o fato de essa turma da Serinha aí, principalmente quem estava comandando a Serinha, que agora foi para a campanha, que é Luiz Caetano, né? Veio para a articulação política da campanha de Jerônimo, já não se importar tanto com as redes sociais, não ser da geração rede social, não é geração TikTok, um cara que faz a política ainda no boca a boca, no dia a dia, na conversa, e aí não está muito aí para isso, ou se de fato o PSD vai usar o pretexto de que a eleição só começa dia 16 de agosto, que até lá é tudo pré-campanha, sendo pré-campanha, quem disputa é o candidato, então não precisa manifestar apoio antes da campanha em si. Há quem diga que a falta de interesse está ligada a isso. A minha tese é que
os deputados, de um modo geral, estão muito preocupados com as suas próprias campanhas e que para eles é fundamental se viabilizarem. E então a disputa pelo governo estadual vai ficar no segundo plano para eles. Até Para eles é porque importante que muito eles. deputado, não importa quem é o governo, no final ele sempre adere, né? E outra coisa, ele anunciar que. Ele pode anunciar que é do time de Lula, e isso trazer voto para ele. Mas às vezes você vai anunciar que é do time de Lula e recebeu emenda de relator do governo Bolsonaro. Aí o adversário político pega a emenda lá que ele recebeu e faz um contraponto. Então tem que tomar uma série de cuidados aí, porque muita gente está com o rabo para fora da porta. Olha, Então não está podendo se expor muito, não. eu vou interromper o nosso papo aqui. Paulo Bandeira está lá em Brasília e está trazendo notícia fresquinha. Paulinho, tudo bem? Como é que tá? Traga aí essas novidades de Brasília para a gente. Vamos lá, meus amigos, aqui de Brasília tem muita coisa acontecendo, tá fervendo, Gabriel. No último domingo, eu estava lá na convenção do MDB, do Ibanez, Michel Temer foi vaiado, o ex-presidente Michel Temer estava lá, vaiado na convenção, ficou um negócio bem chato para ele, tá? O Bolsonaro sancionou essa semana um projeto de lei que fixa o piso salarial para enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. Merecido aí. E a Câmara aprovou um projeto polêmico que acaba com a saída temporária dos presos. Muita gente criticando, muita gente elogiando. É a briga, a polarização, é campanha política. E o presidente afastado do PROS, Eurípides Júnior, reassume o PROS. Vai cancelar a chapa do Pablo Marçal e quer apoiar Lula e Alckmin. Tudo agora é eleição. Tudo agora é 2 de outubro. Tá fervendo, Brasília tá pegando fogo, todo mundo falando de campanha política, tem muita gente pelo Brasil afora aí se assanhando já se dizendo candidato, falando sobre números, pedindo voto. Ainda não, a campanha só começa dia 16, mas parece que, de fato, já começou e tá todo mundo na rua. Um forte abraço direto de Brasília, Paulo Maneira, meus amigos. Obrigado, Paulinho. Brasília, o clima quente, tão quente quanto em Salvador, mas não é um clima quente, não, que lá até que está fazendo um friozinho, aquele clima seco de sempre, mas está quente a temperatura no Congresso Nacional, com pesquisas eleitorais e com essa possibilidade aí do Jair Bolsonaro subir ou do Lula ganhar no primeiro turno, tá aí muito incerto ainda essa eleição. O Paulinho fez um artigo falando de pesquisas eleitorais, lembrou aí que as pesquisas divergiram muitas vezes dos resultados obtidos nas urnas. Né? O resultado mais parecido, segundo o texto lá do Paulo, foi o da última eleição do segundo turno, que apontava Bolsonaro 55-45 do Fernando Haddad, e acabou dando isso na realidade. Enquanto que a disputa Dilma versus Aécio Neves acabou sendo muito apertada, foi a disputa mais apertada de todos os tempos, e a Dilma ganhou na virada dos ponteiros lá. Perfeito. A análise de Paulo é precisa, é estudo, é número, não tem do que se dizer. Eu acredito que pesquisa no Brasil precisa de uma fórmula mais interessante. Eu não entendo cientificamente como é que a gente pode mensurar isso, mas o fato é as últimas pesquisas têm sido muito erráticas e isso deve ter uma razão. Na Bahia se diz que, por exemplo, as pesquisas não alcançam os grandes rincões, né, do interior e que, portanto, não captam onde está muito voto. Hoje, essa semana eu ouvi de um aliado da Semineto que a Semineto ia ter 3,5 milhões de votos, né? 3 milhões e meio? 4,5 milhões de votos. A Bahia tem 11 milhões no seu colégio eleitoral, a gente já falou sobre isso na última live, deve ter aí 6,5 milhões de votos válidos na eleição. Se ele tiver 4,5 milhões, ganha com 60 e pouco. Com o pé nas costas. Só que quando o cara começa a apresentar os números, ele começa a falar, né, ele sai da região metropolitana dos 60 maiores municípios com 3,5 milhões e vai buscar 1 milhão no interior. A conta não é assim, amigo. As coisas não são assim. Não é boi, não, sabe? E a gente precisa entender onde é que estão esses votos. 1 milhão de votos decide uma eleição na Bahia. É verdade. 1 milhão de votos decide uma eleição. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa. Um outro deputado, e esse eu posso dizer o nome, que é Robinson Almeida, ele do PT, ele me deu uma entrevista, bateu um papo comigo, e ele diz um negócio que eu achei interessante, que a gente vive um período
E por isso eu estou dando o nome e acreditando. A gente vive um período em que tanto a política, os políticos de um modo geral, quem lida com a política, e os jornalistas políticos, quem vive esse universo, né? Esse micro-universo da política, né? Tem feito muita análise, muito prognóstico em cima de opinião. É a opinião sobre a opinião, O famoso sobre a opinião. jornalismo de declaração, né? E você vai analisando a opinião da opinião da opinião da opinião da opinião num movimento que chega uma hora que você fala, de onde surgiu isso? Não importa. Não tem lastro. O lastro é o que alguém achou. E vira um E, telefone poxa, sem fio, rapaz. quando você é tão inconsistente isso, e isso vale para muitas outras coisas, mas não vamos viajar muito, não. Mas o fato é, a análise política hoje tem sido feita em cima desse aspecto, e isso é muito perigoso, porque isso abre margem para as maiores atrocidades. Se a gente não tem o lastro e o compromisso com a palavra, qualquer um pode dizer qualquer coisa, quem gosta dele vai aceitar. E o fenômeno mundial é esse, e tem gente morrendo por isso. Esse é o fato. Para encerrar o assunto, Ângelo Coronel, ele falou essa semana em entrevista, né? Aí a gente vai avaliar uma opinião agora, que já chega desse negócio de time de Lula, time de Lula, time de Lula, que a campanha de Jerônimo precisa apresentar propostas. Que recado ele quer dar quando ele fala um negócio desse? Cara, eu não sei, porque eu marquei uma conversa com o senador Coronel, a gente ainda não conversou, eu gostaria de entender melhor. Porque Coronel, ele constrói o caminho dele, as pessoas atribuem isso à sorte, né? Porque as questões conjecturais favoreceram ele para virar presidente da Assembleia, mesmo as questões que deram a vaga para o Senado ao PSD, e ele acaba sendo o nome mais forte dentro do PSD e é catapultado ao Senado. Ele tem dois filhos, ele tem um filho que é deputado estadual, Diego Coronel, que agora é candidato a deputado federal, e o outro filho mais novo, Ângelo Coronel Filho, é candidato a deputado estadual. Vão ocupar as duas vagas no Legislativo. Ele precisa se viabilizar para o Senado daqui a 4 anos, para concorrer à reeleição. Ele vê muita dificuldade na chapa hoje, comandada pelo PT. Então, é preciso saber qual é o movimento estratégico que ele faz pensando na reeleição dele. Outra coisa, ele está com um problema sério com o Rui Costa. Isso está muito claro, está posto. O problema dele é com o Rui. Ele faz questão de levantar a bola de Wagner, de Otto, de quem ele é compadre. E bater que seja esse tratamento ruim de Rui com os senadores, os deputados, enfim. Mas a gente não sabe exatamente do que é, do que se trata nessa cúpula aí, o que aconteceu. Então, o que eu vejo é que ele está provocando. Ele também diz, ao mesmo tempo que ele diz, vamos chegar nesse negócio de Lula, e ele diz também, vocês precisam atender melhor os prefeitos, precisam atender melhor os políticos, né? Ele manda um monte de recados. Para saber melhor sobre esses recados, precisa conversar com ele. Porque ele também diz, não tem problema, ele não é um cara de fazer muita finta, não. Você chegou, conversou, ele abre o jogo. É papo reto, né? O papo é reto, vamos conversar com ele. O bom é que nessa história toda ele foi promovido, de afilhado de Otto a compadre de Otto, né? Já subiu um degrau. Na verdade, ele é compadre, comprado. Não acho afilhado, não, cara. Acho que o Coronel não é alguém na política. Ele era na Assembleia, antes de virar presidente, do baixo clero, mas já havia sido vice-presidente de Marcelo Nilo, a gente não pode esquecer. Inclusive, já tinha assumido a Assembleia. É que o Marcelo Nilo ficou tanto tempo na presidência que a gente esqueceu que tinha todo um meio ambiente ali, né? Na Assembleia. Todo mundo era pardo e só ele era rei. E não era bem assim, né? Olha, eu acho que a gente já vai ficando por aqui. Para a sexta que vem, a gente retomar a nossa pauta aqui com outras notícias, com outras repercussões. Mas esses assuntos, esse conjuntura de hoje foi bastante recheado de novidades aí, de boas análises aí que a gente pegou aí para poder repercutir aqui para o nosso internauta. A gente tem que lembrar sempre de pedir para que vocês curtam, compartilhem, distribuam a informação, ela que quando fica restrita, ela não cumpre o seu papel. A nossa ideia é fazer uma conjuntura sempre melhor, trazer mais informações. Podem enviar sugestões
tanto para o e-mail da gente, que é o jornalismoconjunturaatual@gmail.com, quanto aí comentar na página da gente do Instagram, que é o Conjuntura Atual, no Facebook, no Twitter, e nos ajudar a divulgar e fazer com que o Conjuntura chegue em mais lugares. E trazer sugestões de pauta, que é essencial para a gente pesquisar, estudar, conversar com quem tem a informação e trazer para cá essa interpretação dos fatos, né? Obrigado a todos que nos ouviram até agora, tiveram paciência com a gente, e o projeto é longevo, é perene. A gente vai continuar enchendo a paciência de muita gente e incomodando outras tantas. Sigam o nosso canal, marquem lá o joinha para dizer que gostou do nosso conteúdo, ativem as notificações para ficar por dentro das atualizações que a gente faz aqui no YouTube também, e continue nos acompanhando. Na semana passada, alguns internautas sugeriram que a gente aqui entrevistasse alguns personagens da cena política baiana. E eu disse, olha, vou levar para o Luiz Fernando aí essa sugestão para a gente fazer uma reunião de pauta e ver se é viável a gente fazer essa entrevista ou não. De qualquer Vamos forma, sim. de qualquer forma, muito obrigado a todos vocês que assistiram aqui esse programa, essas análises, e até sexta-feira que vem com mais Conjuntura Atual. Um abraço, até a próxima.